Olá, amigos do Alvorecer. Estamos aqui hoje para mais um estudo, para mais reflexões sobre um tema muito bacana: orai e vigiai. Então vamos começando assim com uma prece. Vamos todos nós nos tranquilizando, nos sintonizando com a espiritualidade maior, rogando a esses benfeitores espirituais, amigos que sempre estão conosco no nosso intuito de fazer o bem, de levar a palavra, de acalmar um coração, um único coração que seja, que sinta essa paz, esse amor, já terá valido os nossos estudos. E com certeza o nosso coração sentirá esse imenso amor de Deus, nosso Pai, que recai agora sobre cada um de nós. Que nós tenhamos assim os ouvidos abertos e principalmente o coração aberto para compreendermos os ensinamentos passados pela espiritualidade e, sobretudo, colocar em prática. Que os bons espíritos nos acompanhem nesses breves momentos, graças a Deus. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema que nós já ouvimos tanto: orai e vigiai. Essas palavras, descritas nos evangelhos, que nos significam tanto. E muitas vezes parece que nós não vamos a fundo nisso. Nós tomamos um pouco como superficial, nós lemos, relemos, principalmente os ensinamentos que já foram ditos tantas vezes, como amar ao próximo, como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Esses ensinamentos eles são de uma profundidade, e se nós realmente aplicarmos em nossa vida, tudo começa a mudar, tudo vai começar a caminhar, tudo vai para algo melhor. Mas muitas vezes nós nos esquecemos desses ensinamentos tão primitivos, tão básicos, que estão ali gravados no fundo do nosso coração. Quando Deus nos fez, com a nossa centelha divina, está tudo ali gravado, guardado. O que a gente precisa fazer? Deixar isso aflorar, deixar que isso participe da nossa vida. Então hoje eu trouxe aqui algumas referências. Eu estou lendo esse livro que se chama Amorosidade, a cura da ferida do abandono. Ele é do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Germance Dufour. Eu queria trazer aqui uma reflexão, só para a gente iniciar, um pouco isso que eu falei, desses conhecimentos que parece que a gente sabe, já ouviu tanto, e não conseguimos ainda nem entender a magnitude de tudo isso e nem aplicar esses conhecimentos em nossas vidas. Então tem uma parte aqui no livro que na verdade é uma introdução, é um prefácio, desculpem. Amorosidade, o termômetro do amadurecimento espiritual. É o prefácio de Maria Modesto Cravo, que foi escrito em Belo Horizonte em abril de 2018. E ela traz um conceito aqui muito interessante, eu na verdade nunca tinha ouvido, sobre 3 gerações de espíritas, que a primeira geração começou em 1857, foi até 1930, começando com o surgimento do espiritismo até a chegada de Chico Xavier, que é o período do alicerce das bases doutrinárias. Então essa primeira geração estava ali muito cuidadosa em implementar, estudar o fenômeno mediúnico e também implementar a caridade. A segunda geração, que é um período que vai de 1930 até 2000, é uma etapa na qual a divulgação social dos princípios espíritas realizou-se em larga escala. Então são os modeladores do pensamento espírita, quando houve a difusão das ideias espíritas pelo mundo. Então aqui eles estavam muito preocupados em adquirir uma bagagem filosófica e religiosa, mas ainda portadores de muito orgulho e vaidade, que buscaram no conhecimento adquirido recursos para se reorientarem na vida.
E uma terceira geração, que são os construtores da amorosidade, que está começando agora em pleno vigor, que vai de 2000 a 2070. É um período de humanização e desenvolvimento do afeto. Então ela diz aqui que no Hospital da Esperança, né, que foi fundado na década de 80 por Eurípides Barçanufo, ele está destinado a receber e tratar de dirigentes de várias religiões, que têm realmente muita bagagem intelectual, mas que não lidam ainda com as suas próprias emoções. Eles não têm uma educação das emoções, eles não usam o amor, eles não colocam o amor em ação. Então isso me levou a uma reflexão bem grande, né? Faz um tempo que eu tenho pensado nisso. Se nós estamos, né, que acho que nós estamos entrando aí nessa fase da amorosidade, ou que seja, né? Acho que muitos de nós, estudantes da doutrina espírita, divulgadores, por que não, da doutrina, olhando para nós mesmos, nós nos vemos empenhados em adquirir conhecimentos, em passar conhecimentos, mas até que certo ponto nós estamos de fato empenhados em modificar a nós mesmos, entender profundamente o que nós estamos passando. Acho que todos nós sabemos, né, que quando a gente nada melhor do que aprender um tema quando você tem que ensinar e falar sobre um tema. Então a gente começa a ler mais, a ler diversas opiniões, a fazer um resumo e a passar tudo aquilo que nós conhecemos. Mas será que nós estamos apenas sendo repassadores de informações? Será que de fato nós estamos aplicando no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas, seja em qualquer âmbito, na nossa família, dentro do nosso lar, com as pessoas que convivemos nas casas espíritas, com as pessoas que convivemos no trabalho, com os nossos vizinhos, com aqueles com quais nós nos relacionamos, fazendo caridade. Será que de fato nós estamos entregando amor? Será que de fato nós estamos fazendo essa troca de conhecimentos e esse amor? Ou existem ainda em nós, né, várias lacunas que precisamos nos conhecer melhor, tratar melhor as nossas emoções? Então esse é o convite do nosso mestre, conhece-te a ti mesmo. Então por isso que nós sempre precisamos, no esforço diário, rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nos policiar, né? Nos darmos aquela motivação para continuar vivendo, respirando, lutando, mas de uma forma amorosa, que não nos machuque mais, que não nos prejudique mais. E aí nós olhamos tantas vezes, né, esses textos que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40 e 41. Nem ao menos uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes já ouvimos isso, né? Quantas vezes ouvimos o chamado do nosso mestre para vigiar e orar? Por que dormis? Esta está em Lucas, capítulo 22, versículo 46. Por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então vamos ampliar um pouco esse conceito da palavra vigiai. O termo vem do latim vigilare, que significa despertar. Então, na verdade, seria até melhor se nós usássemos a tradução, em vez de vigiar, despertar. Despertar é o que mais exprime a ideia do texto original. É indispensável acordar, deixar de dormir. Então é como assim, acorda para a vida, né? Olha o que você está fazendo e olha o que você está se provocando em termos de doenças, em termos de moléstias, o que você está trazendo para a sua vida. Desperta, né? Tudo que nós pensamos acaba
vindo para nós, acaba interferindo no nosso corpo físico, acaba nos trazendo moléstias, doenças e tantas outras coisas, se pensarmos no mal. Ao contrário, se pensarmos no bem, né, estaremos ali envoltos por uma capa protetora, uma cúpula, que sempre vai nos elevando. Então é indispensável ao homem acordar, deixar de dormir. E aí nós ficamos pensando, né? Será que de fato nós conseguimos esse vigiar e orar? Como anda a nossa vida? Como é que nós estamos olhando para tudo que acontece? Como é que nós estamos agindo? Então eu vou trazer aqui para vocês também uma reflexão desse livro que eu gosto muito, O Jardim da Minha Vida, de José Carlos de Luca. E a lição é o capítulo 15, que nos fala sobre redes ao mar. Jesus disse: joguem as redes para pescar. Aqui ele estava se referindo a uma passagem quando Pedro, cansado, exausto, junto com vários pescadores, tinham ficado a madrugada inteira junto ao lago de Genezaré. Eles ficaram dentro do lago tentando pescar e tinham voltado sem nenhum peixe. Estavam muitos, todos abatidos. Estavam desolados. Então o mestre chamou Pedro em particular e falou para ele levar o barco em águas mais profundas. E Pedro se justificando: mas a gente já fez isso, a gente trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Então vejam, né? Quantas vezes nós, em nossa vida, em nossas tentativas, nós acabamos fazendo as coisas mecanicamente, como se não tivéssemos proveito, não tivéssemos o fruto, e aí chega alguém para a gente e fala: faça de novo, mas faça com amor, se empenhe, leve de fato o seu barco para águas mais profundas, que desta vez você vai pescar. E ali o que Pedro fez, né, sob orientação do mestre? Eles chegaram ao local indicado, das águas mais profundas. Pedro lançou as redes e a pesca foi tão abundante que as redes se rompiam, tamanha a quantidade de peixe. Então a gente vai pensando o seguinte: será que tudo que nós estamos fazendo hoje, o nosso empenho, seja em âmbitos profissionais, seja para manter os nossos relacionamentos de uma forma saudável, seja nos cuidados com a nossa família, para manter essa família, ou mesmo construir novos laços, novos vínculos, será que de fato nós estamos nos empenhando em cuidar das pessoas, em dar e receber amor, em carinho, em afeto? Como é que nós estamos lidando com os nossos sentimentos? Como é que nós estamos percebendo o nosso coração? Eu recebi outro dia ouvi, né? Aliás, acho que foi até no grupo do Alvorecer, daquelas mensagens tão bonitas que a Solange principalmente nos passa, né? Outros também compartilham. Aquela foto, me lembrei porque hoje está um dia chuvoso, né? Aquela foto de uma pessoa com guarda-chuva e um cachorrinho embaixo. E falava mais ou menos assim: não importa, né, se você é rico, pobre, como você é, o que importa é a atenção que nós damos para as pessoas. Então vejam, né, isso é uma forma de cuidado, é um cuidar do coração, é levar o carinho e amor ao outro, é fazer que a pessoa se sinta querida, que ela é importante na vida de alguém, né? Então falava, as pessoas mais importantes, né, são aquelas realmente que te dão a atenção, que te dão o acolhimento, que te abrem um guarda-chuva ali num dia de chuva e que estão preocupadas com você. E essas reflexões nos levam a tantas outras, né? Porque a gente começa a pensar o que a gente está atraindo para nós mesmos através dos pensamentos. Se nós não estamos usando
estes instrumentos que Deus nos dá de amor, de carinho, de bondade, e ao contrário, nós vamos entrando em ondas muito negativas. Então, aqui do livro dos Mensageiros, de André Luiz, por Chico Xavier, capítulo 40, ele vem falar uma coisa que também é muito interessante, que quando o autor espiritual André Luiz ilustra como os espíritos desencarnados e menos apegados à matéria visualizavam a atmosfera de um ambiente contaminado por pensamentos materialistas e egoístas. Vejam que interessante. Ele reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão que nadávamos em alta zona de mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano. Se temos nuvens de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos nuvens de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No fundo, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa significa a missão do consolo, da instrução e do alívio, mas que nos concerne a cura real, somos forçados a reconhecer que essa pertence exclusivamente ao homem espírito. Então, aqui de novo, né, um tema que nos interessa muito, que é a cura de nossas doenças, de nossas mazelas, e o quanto elas são provocadas, as doenças, pelos nossos pensamentos. Então, vejam, né, como ele coloca aqui das larvas mentais produzidas pela mente enferma. O que a nossa mente, o nosso pensamento produz que se cristaliza nessa doença? Então, o quanto é importante, né, nós nos oxigenarmos. E ontem, nos trabalhos que nós realizamos no Grupo Mãos de Luz, que trata também da cura, seja ela em qual nível for, com o nosso querido mentor Abreu, ele nos disse, né, em uma lição magnífica que eu reproduzo aqui para vocês, parte dessa lição, ele falava, né, que, na verdade, a doença é uma ilusão no nosso mundo. Não há doenças, né? Como também não há os bens materiais, o dinheiro e tudo que é correlato, porque tudo isso é, de certa forma, passageiro. E aí ele queria expor um pouco mais essa ideia de uma outra lição que nós tivemos no outro dia. E ele usou um exemplo do oxigênio. Então ele falava assim, se nós pararmos de respirar, o que vai acontecer? Muitos vão falar assim, eu consigo ficar 1 minuto sem oxigênio. Aquele que é mais esportista vai falar que consegue ficar 7 minutos sem respirar. Mas nada vai nos fazer que sem oxigênio, se pararmos de respirar, nós vamos provocar a morte do nosso corpo, não é mesmo? Ninguém consegue. E, como a comparação, o oxigênio é a mesma coisa, nós precisamos trocar, né, o oxigênio dos nossos pensamentos. Quando nós retemos esses pensamentos negativos, nefastos, nefandos, julgamentos, maledicência, inveja, nós vamos cometendo ali uma paralisação. Nós não vamos deixando, né, que aquilo tudo passe. Então, vem um pensamento negativo, a gente tem que nos desfazer dele, mas muitas vezes nós criamos, né, como disse lá o livro dos Mensageiros, de André Luiz, nós vamos criando essa atmosfera mental que nos circunda e não há troca de oxigênio, nós vamos ficando viciados. Então, se nós deixarmos apenas esses pensamentos ruins, eles vão como que nos asfixiando, né? Pois não há essa troca de oxigênios.
esse pensamento negativo adentra nas entranhas da mente, dominando-os e fazendo com que todo o processo bioquímico se altera o nosso humor, altera a perspecção e a perspectiva de vida. E aí, para aquelas doenças físicas, né, como doenças mentais também, para a depressão, é um pulinho. Então vejam, né, a importância de nós nos oxigenarmos. E ele continuava dizendo, né, assim é necessário todo instante de nossa vida, seja através do estudo, da troca de conhecimentos com amigos, com professores, em cursos, não importa o meio, mas nós precisamos fazer essa oxigenação mental de ideias, trazendo pensamentos bons, né, e sempre tirando esses pensamentos ruins. Aí eu lembro de uma lição de Emmanuel, né, mentor de Chico Xavier, que dizia, né, que lava os teus pensamentos em esforço diário. O quanto é importante nós nos oxigenarmos, né, provocarmos aí esta mudança. Então, ele dizia também, né, que a cura é um dom divino que todos nós possuímos, mas que se nós tivermos uma pequena dúvida, nós não conseguiremos, né, fazer essa cura. Mas que a humanidade sim está caminhando. E com o passar do tempo, aqueles que continuarem a habitar na Terra, que eles vão sim ter ali a força, né, e a certeza que eles são curadores, eles são transformadores, pois a mente humana ela está se modificando. Então vamos ajudar, né, esses benfeitores espirituais que estão ao nosso redor, nos trazendo tantas informações, acessando livros, né? Nós temos aí um vasto cabedal de conhecimentos a serem adquiridos por nós, mas nós precisamos internalizar tudo isso. Nós precisamos sempre pegar ali o que nos cabe, o que nos toca mais. Então vejam como, né, no Espiritismo, acho que cada um tem um gosto particular. Então, uns se interessam mais pelos fenômenos mediúnicos, outros estão mais olhando para a parte da desobsessão, para a parte de ajudar o outro com palavras, outros estão olhando mais para a cura, outros estão olhando mais para a parte dos conhecimentos, né? Tem uma sede enorme de conhecer tudo que está escrito nas obras básicas de Kardec. Então, cada um gosta ali de uma pequena parte, mas vamos praticar no esforço diário, né? Diariamente nós vamos ler, ouvir, né? Quantas palestras, quantas coisas boas nós temos na internet hoje, e sobretudo usar em pequenas situações de nossas vidas. Então, desde o momento que acordamos, já nos sintonizarmos em uma prece, agradecendo infinitamente por tudo que nós temos, tudo que nós somos, por estarmos ali, não é, com saúde, sim, porque nós podemos transformar sempre as nossas moléculas malsãs em moléculas sãs e seguir adiante. Então, agradecer sempre a Deus, ter bons pensamentos, né? Nos iluminar, fazer a nossa luz. E ontem ele fechou a sua pequena aula dizendo, pequena grandiosa aula, né, de tantos conhecimentos, dizendo, né, me perguntem como nós podemos oxigenar os pensamentos, como podemos mudar esta frequência. E aí ele nos trouxe três grandes ensinamentos, né? Avaliem com quem andem, o que leem, o que veem, o que escutam. Então vamos fazer essa autoanálise, né? Mas vamos fazer direito, profundamente, né? Não vamos fazer superficialmente, não vamos imaginar, de novo está falando de reforma íntima. Quantas vezes a gente ouviu isso? E quantas vezes nós caímos nos mesmos deslizes? Com quem mesmo estamos andando? O que mesmo estamos lendo? O que mesmo estamos ouvindo? Vamos pensar.
né? Fica um convite para rever coisas tão básicas, tão simples, que já ouvimos tantas vezes. Vamos revisitar. Segundo, tendo um pensamento contrário ao amor, mude imediatamente. Ouça uma música bela, pegue um livro edificante, telefone para um amigo que possa ajudar. Um pensamento contrário ao amor, mudem imediatamente. Lembre-se lá, né? Lavem os seus pensamentos em esforço diário. Emmanuel também dizia algo muito parecido. Um pensamento contrário ao amor, mude imediatamente. Mudar a sintonia. Terceiro, orem, meditem, peçam ajuda. Isso é infalível. O que não podem é continuar a ver, ouvir, ler aquilo que não é saudável. E o mundo, infelizmente, está viciado naquilo que não é saudável. Então, quantas coisas nos rodeiam hoje que nós deixamos entrarem em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e acabam, de certa forma, nos fazendo um mal terrível. Acabam se cristalizando, né, em pequenos tumores, dores, artroses, arritmia do coração, completamente desorganizando o nosso sistema circulatório, alimentar, digestivo, né? Então, tudo isso que nós vamos absorvendo do mundo externo, o quanto pode ser prejudicial. E ele concluía, né? Então devemos ser um ermitão? Quer dizer, devemos ficar à margem de tudo isso que está acontecendo? Excluir-nos da sociedade? E vejam a resposta, né, do nosso querido Abreu. Jesus caminhou na Galileia, esteve com todos, mas não se fez por todos. Sentou-se na mesa de fariseus, publicanos, esteve com leprosos, cegos, ricos, pobres. Nem por isso se fez um destes. Façam a escolha e tenham a certeza que estão fazendo a escolha certa. Graças a Deus. Então, deixo aqui essa reflexão nossa aqui para o dia de hoje, para realmente lembrar dessas palavras. Orai e despertai. Pedir sempre, agradecer sempre aos bons espíritos que estão ao nosso redor, nos intuindo, conversando conosco, falando conosco, nos chamando a olhar com outros olhos o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Nós somos co-criadores de Deus, nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. Então vamos assim, nos sintonizando uma vez mais aos espíritos amigos que nos ajudaram nessa palestra. Vamos agradecendo profundamente todos esses ensinamentos, todas essas fontes que revisitamos hoje. E vamos olhando os evangelhos sagrados, escrito há tantos anos, que faz parte do nosso conhecimento, que está ligado à nossa centelha divina. Nós vamos sim olhando para este evangelho de uma outra forma, de uma forma que ele floresça em nós, que ele cresça e que ele faça a nossa alma transbordar em conhecimentos de amor, para que esse amor seja doado a todos aqueles que se aproximarem de nós e que para que com essas trocas energéticas, trocas de amor, nós possamos realmente nos aquietar, encontrar a nossa paz, o nosso equilíbrio e a cura de nossas próprias doenças que tantas vezes provocamos. Obrigada, obrigada a todos. Graças a Deus.